Você sabe por que a atividade de construção civil nem sempre tem direito à desoneração do INSS? É sobre esse tema que a gente vai tratar no vídeo de hoje. Confira! A Lei 12.546 de 2011 instituiu o regime da CPRB, Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta, também conhecido como regime de desoneração da folha de salários. Segundo ele, as empresas enquadradas nessa sistemática deixam de recolher aquela contribuição de 20% sobre a sua folha de salários e passam a recolher um percentual do seu faturamento. A partir de dezembro de 2015, esse regime se tornou facultativo, ou seja, as empresas indicadas ali na Lei 12.546 passam a ter direito de optar pelo recolhimento tradicional ou pelo recolhimento sobre a receita bruta. E muitas empresas da atividade de construção civil não notam que existem duas regras constantes da Lei 12.546 que são critérios fundamentais para permitir ou não o enquadramento neste regime. E para que tudo isso fique mais claro para você, nós preparamos um exemplo e apresentamos agora na sessão e na prática. Vamos a ele. Imaginemos que a construtora X tenha em seus documentos sociais e no seu CNPJ apenas duas atividades econômicas cadastradas que são o KNAI 7112 dígito 0, que se refere aos serviços de engenharia, e o KNAI 4120 dígito 4, que se refere à construção de edifícios. O primeiro código KNAI, que figura como sendo o principal no CNPJ, diz respeito a atividades como elaboração de projetos, supervisão e fiscalização de obras, engenharia consultiva e diversos outros relacionados ao exercício da profissão de engenharia, que muito comumente é realizada por intermédio de empresas, pessoas jurídicas. Já o código KNAI 4120, que aparece no CNPJ como secundário, se refere a obras de edificação, incluindo também as reformas e os acréscimos em várias espécies de construção destinadas ao uso residencial ou comercial. É nesse código KNAI que enquadramos os contratos de empreitada em que a construtora executa a obra de edificação em favor de certo contratante. Não se incluem aí a atividade de incorporação imobiliária, em que a empresa constrói imóveis, casas, apartamentos, salas, etc., para comercializar. A partir de dezembro de 2015, o regime de desoneração se tornou opcional, mas não podemos afirmar até então que a empresa do nosso exemplo tem o direito de aderir ao recolhimento do INSS sobre suas receitas. Isso porque a atividade de construção civil foi incluída como sujeita à desoneração na Lei 12.546 pelo Código KNAI da atividade principal. Somente as atividades das divisões 41 a 43 da KNAI foram incluídas no regime da CPRB, com exceção do código KNAI 4110, dígito 7, que se refere à incorporação de empreendimentos imobiliários. E quando a desoneração foi instituída para a atividade de construção civil, o legislador resolveu também introduzir uma regra complicada de compreender e aplicar. Segundo ela, as empresas para as quais a desoneração estiver vinculada ao seu enquadramento no código KNAI deverão considerar apenas o KNAI relativo à sua atividade principal. A essa altura, você pode estar imaginando, se a empresa do nosso exemplo não tem um código KNAI 4120 como principal, mas como secundário, e o código KNAI 7112 não foi contemplado na lei da desoneração, então ela não pode optar pela sistemática de recolher o INSS sobre o faturamento, certo? Bem, a resposta não é tão simples. Primeiro, é fato que se a atividade principal da empresa for do KNAI 7112, ela não tem direito à desoneração da folha de salários. Apesar de se referir a serviços de engenharia, ela diz respeito a serviços que não estão enquadrados nas divisões 41 a 43 da KNAI, que se referem a obras e serviços de construção civil. É uma diferença muito importante. Mas o aspecto mais polêmico envolve a compreensão do que é atividade principal. Apesar de aparecer estampado no cartão de CNPJ que o KNAI da atividade principal da construtora é o 7112, para fins de aplicação da Lei 12.546, o que importa é o KNAI com o qual ela mais faturou no ano anterior. Ou seja,
Se a empresa faturou mais no ano passado com a atividade de construção de edifícios, essa é a sua atividade principal para fins de desoneração. Por isso, nós vamos considerar que ela tenha faturado no ano de 2017 o equivalente a R$ 1 milhão, sendo 600 mil com atividades do KNAI 7112 e 400 mil com a execução de empreitadas de construção enquadradas no KNAI 4120. No ano seguinte, por mais que ela fature com as atividades do KNAI 4120, ela não terá direito de optar pelo regime de desoneração da folha de salários. Mas se invertermos o exemplo e considerarmos que ela tenha faturado mais em 2017 com o KNAI 4120 e menos com o KNAI 7112, ela passa a ter direito à desoneração. E mais do que isso, por força de outra regra constante da Lei 12.546, a base de cálculo da CPRB para a empresa do nosso exemplo será a receita bruta relativa a todas as suas atividades. Ou seja, podendo optar e escolhendo o regime de desoneração em 2018, todas as receitas da empresa ficam sujeitas à tributação do INSS, inclusive aquelas que se referem ao KNAI 7112. Por isso, você que é empresário ou presta assessoria a empresas da área de construção civil, precisa analisar com muito cuidado a composição do seu faturamento e também os aspectos formais a ele relacionados. Desde a decisão sobre quais KNAIs devem constar em seu contrato social e, por consequência, no seu CNPJ, até os códigos de enquadramento a serem utilizados na emissão da nota fiscal de prestação de serviços, principalmente se ela for eletrônica, tudo precisa ser analisado com critério para que a aplicação do regime de desoneração da folha de salários seja realizada de forma correta. Aqui no Foco Tributário, nós inclusive já repercutimos a notícia de que desde o final de 2016 a desoneração da folha entrou na mira da Receita Federal, justamente por haver muitas empresas usufruindo dessa forma de recolhimento sem que os requisitos estivessem preenchidos. Em nosso livro Gestão Tributária de Contratos e Convênios, também discorremos com detalhes acerca do tema e comentamos também a retenção de INSS pela alíquota de 3,5%, tema este diretamente relacionado ao deste vídeo. Eu quero agradecer mais uma vez pela sua audiência, pedir que você que já acompanha o nosso trabalho, não deixe de divulgá-lo para outras pessoas que você conhece e que lidam com a mesma matéria. E caso você ainda não tenha assinado o nosso canal no YouTube e a nossa lista lá no blog Foco Tributário, faça isso como uma maneira de nos incentivar a continuar com esse trabalho, mas também para que você receba em primeira mão outros conteúdos compartilhados aqui. Muito obrigado e até a próxima!